Amém. Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar sobre esse tema. Jesus tentado em todas as coisas. Amém. Jesus tentado em todas as coisas. Amém. Eu peguei esse título de Hebreus 4, vamos pegar o versículo 15. Na verdade, na segunda-feira nós desfrutamos aqui na comunhão de jovens, Marcos 14. E eu vou ruminar aqui com os irmãos o que nós desfrutamos, mas eu procurei um título que resumisse aquele capítulo, e Hebreus 4,15 vai nos dar uma base do que nós veremos. Hebreus 4,15. Senhor Jesus, minha versão é um pouco diferente da dos irmãos, mas quem está com a versão revista atualizada, vocês podem ler todos juntos? Amém. Amém. Olha lá. Porque Sim. não Não temos temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Glória a Deus. Então, nós temos aí um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Né? É o diferencial, porque às vezes nós seres humanos, né, imperfeitos, às vezes nós podemos cair em pecado. Mas o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então vamos desfrutar aqui o capítulo 14 de Marcos, para nós vermos aqui em muitas coisas que Jesus ele foi tentado, que ele foi provado, mas Deus estava ali sempre com ele, porque ele entregava tudo em oração a Deus, né? Amém. Marcos 14, o versículo 1. Pode ler em voz alta quem pegou. Senhor Jesus. Era a Páscoa e a festa dos pães d'asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quem era que estava procurando uma forma de prender Jesus? Os principais sacerdotes e os escribas, né? Eles estavam procurando uma forma de prender Jesus à traição. Ou seja, de forma traiçoeira ali, estavam querendo prender Jesus para matá-lo. Por que eles queriam matar Jesus? Eles estavam com muito ódio. Eles não conseguiam vencer no argumento. Se não consegue vencer no argumento, mata, né? Mata a força. Tem pessoas, principalmente no mundo político, às vezes isso acontece. Sim. Quando não consegue convencer os argumentos, vai para a violência física. E Jesus era uma pessoa que perguntava qualquer coisa a ele, ele tinha uma sabedoria do alto, uma sabedoria dos céus, que ninguém conseguia pegá-lo, né? Sim. A gente desfrutando aqui na comunhão de jovens, várias vezes as pessoas iam testando o Senhor, e o Senhor sempre dava uma resposta dos céus que deixavam ele assim, puxa vida, não tem jeito para esse mestre, né? Sim. Então, não conseguiam vencer no argumento, o coração deles se encheu de ódio, de ciúme, de inveja, e procuravam aqui uma forma de prender Jesus à traição e depois matá-lo. E o que nos impressiona é que eram os principais sacerdotes e os escribas, pessoas do campo religioso que deveriam estar agradando a Deus. O que é que diz na lei? Não matarás, né? Não matarás. Eles pregavam a lei e tal, mas tudo aquilo de forma exterior. Tinham conhecimento exterior, mas não praticava interiormente, porque aqui eles queriam matar o Senhor Jesus. Então é triste que a corrupção tivesse aqui entrado no coração deles. Viam as escrituras, como diz Mateus 23, como eles eram ali comparados como sepulcros caiados, né? Que por fora se mostram belos, pintados, mas por dentro está cheio de impurezas, né? Como os ossos dos mortos que estão lá nos sepulcros. Então, assim era a vida desses principais sacerdotes e escribas. Tinham a lei de forma exterior, mas no coração só tinha ódio, vingança, né? Essas coisas aí. Mas, irmãos, mesmo com
as injustiças humanas e com as tragédias e as crueldades humanas, isso não anula a soberania de Deus. Porque o plano de Deus era que Jesus viesse e ele também fosse morto como um cordeiro pascal. Então, justamente na época da Páscoa, foi a época que Jesus foi morto. A Páscoa se iniciou lá no Egito, quando o faraó estava perseguindo o povo, né, os hebreus, e na última praga Deus ia matar os primogênitos. E o que foi que Deus disse? Vocês vão, antes de sair, vocês vão matar um cordeiro, um animal, vai passar sangue nas vergas das portas, e à meia-noite vai passar um anjo destruidor. Esse anjo vai passar, e nas casas que não tem o sangue nas portas, esse anjo vai matar o primogênito, no caso ali dos filhos do povo do Egito. Mas os filhos de Israel, que tinham sangue nas portas, não iria matar. Então, Páscoa significa passar por, passar sobre, ou passagem, né? E ali um animal foi morto, o sangue foi derramado, botava na casa, e as pessoas que tinham aquele sangue ali não eram mortos. Então, na época da Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi morto justamente nessa época, porque Deus é soberano demais, né? Deus, ele está lá em cima só encaixando as peças, né? Só encaixando as peças. Às vezes a gente pensa que surpresa, aconteceu isso, aquilo outro, mas Deus já sabe de tudo e de todas as coisas, né? Às vezes a gente se desespera porque a nossa visão é limitada. Se fosse para comparar, é como se nós fôssemos uma formiguinha e Deus fosse um ser humano assim olhando para nós, né? Porque Ele é muito grande, Ele sabe do passado, presente e futuro. Então as pessoas ali poderiam achar que estavam elas mesmas fazendo história, mas tudo aquilo estava contribuindo para que pudesse acontecer o que estava nas Escrituras. Então, nosso Cordeiro Pascual aí, ele foi morto justamente na época da Páscoa. Eles não queriam durante a festa, como diz o versículo 2, mas Deus queria. Então aconteceu tudo isso aí. Em uma noite, depois amanheceu o dia, já foi entregue a Pilatos, e assim ele foi morto justamente na Páscoa. Vamos ler o versículo 3 ao 9. Cada irmão vai ler um versículo. Estando ele em Betânia, inclinando a mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramando o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Sim. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e clamavam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-me porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. 7. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Ele fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Glória a Deus. Amém. Como é a leitura corrida do capítulo, nós vamos ver um pouquinho de cada aqui, de algumas partes. Então depois os irmãos podem estar se aprofundando. Mas nessa passagem aqui, nós já discutamos algumas mensagens aí anteriores, né? Mostrando aqui essa mulher, Maria, como ela de fato depositou aos pés do Senhor tudo aquilo que era mais precioso para ela. Como nós já discutamos segunda-feira, ela juntou dinheiro, 300 denários, né? Um denário era o salário de um dia, então mais ou menos o salário de um ano era o valor daquele perfume. Juntou dinheiro, comprou o perfume inteiro, porque na época, como era muito caro, as pessoas compravam só 1 grama, poucas quantidades daquele perfume para ir usando. E ela comprou um frasco inteiro para depositar aos pés do Senhor Jesus. E ela fez isso, irmãos, foi uma atitude assim, nunca vista, né? Até então ali na época do Novo Testamento com Jesus, mas ela fez porque ela queria agradar ao Senhor. Ela fez sem se importar com o que as pessoas iriam dizer, porque era uma atitude que até então poderia parecer
louca, né? Uma atitude assim, que poderia soar estranha, como de fato soou para os discípulos. E os discípulos ficaram perturbando ela, julgando ela, porque ela estava derramando algo preciosíssimo aos pés do Senhor. Assim realmente acontece, né? Às vezes você dá o seu melhor para Deus, seja o seu tempo, seja o seu serviço, seja algo financeiro, algo de obra, é o seu melhor para Deus. Amém. E muitas pessoas também podem dizer assim: por que isso? Para que isso? Para que esse exagero, né? Orando todo dia igreja, todo dia culto, todo dia lendo a Bíblia, só posta isso. As pessoas se incomodam quando você faz algo genuinamente para Deus, para agradar a Deus. Mas você vai parar por causa disso? Não. Tem que permanecer. Para as pessoas que não entendem, é um exagero. Rapaz, tá louco, né, Minka? Minka enfrentou isso no início da conversão. Minka tá doido, né? Só fala de Jesus, quer converter todo mundo, mas isso é o amor do Senhor. Então a Bíblia diz: quanto mais perdoado, mais amor nós temos para com Deus. Amém. E queremos expressar. Então essa mulher, ela realmente não ficou, como é que eu posso dizer? Não ficou preocupada com as opiniões alheias. Sim. Se você quer servir a Deus, não fique preocupado com o que as pessoas vão dizer. É isso mesmo. Porque o importante é agradar a Deus. Amém. Eu creio. O importante é agradar a Deus. Amém. Mesmo que você seja ridicularizado, Sim. as pessoas podem te menosprezar, te desprezar, né? Falar palavras como é que posso, que possam te rebaixar, né? De modo assim, definitivo assim. Mas você não se intimide, você continue forçar as pessoas na vida. Continue buscando, adorando o Senhor Jesus, porque a sua recompensa quem vai dar é Deus. Depois que morrer, ninguém mais pode fazer algo por você. Então, mais vale a pena agradar a Deus do que aos homens. Pedro falou isso. Pegaram Pedro, colocaram Pedro na prisão, açoitaram e digo: olha, não fale mais desse nome, não fale mais de Jesus. Ele disse: mais importa sofrer, né, agradar a Deus do que agradar aos homens. Então, irmãos, desde que você esteja agradando a Deus, continue. Você não está fazendo para um ser humano, né? Pudesse ter discípulos ali ou não, Maria estava disposta. E Maria realmente fez isso, não buscou validação e aprovação das pessoas. Porque se nós formos por isso aí, nós vamos ficar dominados pela validação. Vou fazer isso, mas será se, entre aspas, os discípulos vão gostar? Maria poderia pensar, né? Rapaz, é algo assim inesperado. Será que eles vão falar mal? Acho que eu não vou derramar, não. Eles vão me criticar, vão falar mal de mim. Não, ela fez, né? Então, se é para Deus, que o Senhor tire toda a vergonha, toda a timidez, né? Tanto entre os irmãos, como também entre as pessoas lá fora, né? Sim. Se o Espírito Santo está nos tocando, nós podemos falar, evangelizar, cantar, Amém. invocar o nome do Senhor Jesus, dar o nosso melhor para Deus. Então Maria, ela demonstrou um amor em tempo oportuno, né? Porque ela se antecipou para ungir Jesus antes mesmo da sepultura. Depois Jesus foi morto. Quando Jesus foi morto, as mulheres lá em Marcos 16, elas foram também ungir Jesus, o corpo de Jesus morto. Mas quando chegaram lá, encontraram Jesus? Não encontraram. Não encontraram Jesus, né? Porque ele já estava ressuscitado. Então elas não tiveram a oportunidade de ungir Jesus. Mas Maria, ela entendeu o que Jesus estava falando, que iria ser morto, que iria ser ressuscitado. Ela entendeu e logo foi e honrou o Senhor Jesus em tempo. E é isso que nós devemos também fazer, né? Honrar em tempo. Hernandes Dias Lopes diz assim: muitas vezes enviamos flores depois que a pessoa morre, quando já não mais pode sentir o seu aroma. Ou seja, às vezes nós deixamos para valorizar, seja o nosso Senhor, seja um irmão, uma irmã, né? Seja marido para com a esposa para com o marido, filho para com mãe, mãe para com filho. Às vezes, quando já é tempo tarde demais, né? Aí pode ficar talvez a culpa, poderia ter feito melhor, né? Mas enquanto estivermos em vida, nós devemos valorizar com palavras e atitudes e ações, né? Aqueles que nós queremos tão bem, nós precisamos de fato dar o maior valor enquanto a vida. Porque quando a pessoa morre, a pessoa não vai mais saber que você está chorando por ela,
não vai saber o que você está sentindo, porque já morreu. Então, segue-se o juízo final, né, está ali descansando. Mas enquanto ela tem vida, ela pode perceber o quanto é querida por você. Então, nas suas relações, né, interpessoais, com seus familiares, com as pessoas que você tem amizade, tem uma convivência, sempre que puder, né, de forma sincera, é bom demonstrar com palavras e ações para que estejamos em dias, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, os discípulos aqui repreendiam ela severamente, né? Severamente. Isso acontece. Às vezes, eles nem fizeram o que ela fez, mas quando viu ela fazendo, repreendeu, criticou. Tem pessoas que são assim, não fazem, quando vê outra fazendo, para que isso? Começa a criticar, né? Então, isso realmente é um problema sério, porque eles não fizeram, mas mesmo não fazendo, viu aquele ato que era grandioso, aprovado pelo próprio Deus, mas os discípulos ficaram, para que isso, né? Ficaram realmente criticando. Então, irmãos, nós devemos aprovar. Se alguém está se disponibilizando para Deus, está fazendo para Deus, nós devemos dizer amém, sim, amém, glória a Deus, né? Eu não posso criticar se o irmão está, por exemplo, evangelizando, se o irmão está pregando, está pastoreando. Ele não pode dizer, para que isso? Isso é demais. Não, amém. Se o irmão está encorajando os outros, amém, né? Agora não é porque eu não faço que eu vou botar um gosto assim ruim, dizendo, poxa vida, para que isso? Não precisa, não. Nós devemos apoiar os nossos irmãos. Infelizmente aqui, os discípulos não apoiaram, mas ela teve a aprovação do Senhor Jesus. Isso novamente é importante. Se você não tiver o reconhecimento das pessoas, dos irmãos, né, de qualquer pessoa que você poderia querer, se você tem a aprovação de Deus, isso é suficiente. Isso basta, né? Isso é suficiente. Deus aprovou a sua obra, o seu fruto, o seu labor. Isso realmente é o que importa. O Senhor Jesus disse, não molestais, não perturbe a mulher, ela fez para mim. Será que eu não mereço 300 denários, né? Os pobres, você sempre tem convosco. Vocês podem fazer benfeitorias a ele mais tarde, depois, mas o meu tempo está acabando. Será que eu não mereço isso? Né? Então, realmente, essa mulher, Maria, foi um exemplo de que nós devemos depositar a nossa vida aos pés do Senhor Jesus. O nosso tempo e a nossa vida. O que é que nós temos de melhor, né? É a nossa vida, é o nosso tempo. E vale a pena Deus receber esse aroma, nós mesmos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ó Senhor Jesus. Então, as obras, a caridade é muito boa a ajudar os pobres, mas não devemos substituí-las por Cristo, né? Ninguém pode ser salvo por obras. As obras confirmam a sua fé e tudo mais, mas nunca podemos desviar o foco, ficar focado só em uma obra e ficar distante de Cristo. O Atmani fala que tem muitas pessoas que têm conhecimento acerca de Cristo, mas não conhecem o próprio Cristo. Sabe a teoria, sabe explanar, sabe falar, mas não tem um relacionamento com o Senhor Jesus. Isso é superficialidade, né? Pode parecer que é profundo, porque você tem um conhecimento, mas se você não tem uma vida de oração, de intimidade com o Senhor Jesus, você realmente vai ficar ali na superfície. Então, ore bastante, se entregue ao Senhor Jesus, mergulhe na Bíblia, nas comunhões, para que você desenvolva uma intimidade com Ele, e assim você se torne amigo dele. Marcos 14, versículo 10 a 11. Quem pegou pode ler. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. A motivação de Judas em entregar Jesus era o amor ao dinheiro. Ele era ladrão, João 12,6. Seu Deus, o D minúsculo, era o dinheiro. Ele vendeu sua alma, seu ministério, suas convicções e sua lealdade. Tornou-se um traidor. Adolf Poole diz que a recompensa pela traição representou somente 1/10 do valor do óleo da unção usado por Maria para ungir Jesus. O dinheiro recebido por Judas era o preço de um escravo ferido por um boi,
Êxodo 21, 32. Por essa insignificante soma de dinheiro, Judas traiu seu mestre. Dominado pelo pecado da avareza, abriu brecha para o diabo entrar na sua vida e ele agora associa-se aos inimigos de Cristo para prendê-lo. Então, irmãos, aqui está um assunto que pega muitos cristãos, né? Sim. É o dinheiro. Imoralidade sexual, dinheiro e poder são três coisas usadas, muito usadas pelo Satanás para derrubar homens de Deus, mulheres de Deus, né? E aqui no caso de Judas foi o dinheiro. Judas, ele era discípulo do Senhor Jesus, cuidava das ofertas, mas ele tirava para ele o dinheiro das ofertas para benefício próprio. Tinha mulheres que ofertavam para Jesus, para o ministério de Jesus, e tinha uma bolsa que ficava com Judas para suprir, comprar pão, essas coisas. Mas Judas, ele tirava um pouquinho para ele. O que era para a igreja, que era para benefício do corpo de Cristo, vamos colocar assim, Judas, ele estava desviando os recursos para benefício próprio. Jesus sabia? Jesus sabia. Mas Jesus conviveu o tempo todo ali. Não o expôs, né? Não revelou até um certo momento. Lavou os pés de Judas, comeu com Judas, sabendo de tudo isso. Ó Senhor Jesus. Pelo amor. É o amor, né? A todo exemplo, Jesus queria restaurar também Judas, né? Mas, como eu disse aqui, dominado pelo pecado da avareza, abriu brecha para o diabo entrar na sua vida. Vendeu sua alma, seu ministério, suas convicções e suas lealdades, né? Então, irmãos, nós já vemos isso, né? Já vemos isso. As pessoas, às vezes, elas colocam alguma narrativa na frente, mas muitas vezes tem o foco do dinheiro por trás, né? E nós devemos orar e vigiar, né? E orar por essas pessoas também que estão ali novo, né? Em pé de cordeiros, né? Ó Senhor Jesus. E Judas aconteceu isso. Vendeu seu ministério, sua alma, suas convicções, sua lealdade ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas é o amor, o apego excessivo, né? E você vê, quanto valia o perfume? 300 denários. Por quanto ele vendeu, traiu Jesus? 30 moedas de prata. De acordo aqui com o escritor, 1/10 do valor. Para que faz isso? Poderia ser vendido, dado aos pobres, né? E ele vendeu por 1/10 do valor. Um valor insignificante, mas ele estava cego ali, queria o dinheiro a todo custo. Não conseguiu os 300 denários e agora ele saiu, ele queria alcançar o dinheiro. E ficou cego realmente, né? Por isso a Bíblia diz, não poder servir a dois senhores. Porque há de amar um e odiar o outro, odiar um e amar outro. Não poder servir a Deus e a Mamon, né? Então que o Senhor nos guarde, porque o dinheiro é algo necessário, todos nós precisamos, mas ele pode se tornar um Deus, né? Como a própria Bíblia diz, o Deus deles é o ventre. Tem pessoas que podem ter um ministério, ter um serviço, mas às vezes ficam ali focados nos recursos. Tem cantores que às vezes vai para o gospel, mas é querendo recursos, né? Tem vários tipos de classe assim, que pode estar focado no dinheiro, e que o Senhor nos guarde para que nós não façamos da casa de Deus casa de comércio, né? Ó Senhor Jesus. Amém. O versículo 24 de Marcos 14, quem pegou pode ler. Então lhe disse, isto é meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Aleluia. Então, quando Jesus estava ceando, ele pegou o pão, né, e disse, isto é o meu corpo, né, que é dado assim por vós. Depois pegou ali o vinho, o suco de uva, e disse, como me enganei, isto é o meu sangue, que é derramado a favor de muitos. Eu destaquei esse versículo porque o Senhor Jesus já sabia do que iria acontecer com ele. Sim. E aquele vinho, aquele suco de uva representava o sangue dele derramado em favor de muitos. Por que de muitos, né?
A nossa vontade é que seria derramado, é derramado a favor de todos, mas nem todos creem em Jesus. Então, derramado a favor de muitos que viriam a crer nele. Tem pessoas que têm religiões lá, né, em outros países, ou não creem na eficácia, no poder do sangue de Jesus. Mas para aquele que crê, esse sangue tem poder. Amém. No sangue de Jesus há poder, né? Amém. Eu já vi muitos testemunhos da eficácia desse sangue, né? Para o seu perdão, para a batalha espiritual, quando uma pessoa às vezes é perturbada por espíritos malignos, né? E ela diz: há poder no sangue de Jesus. Amém. O sangue de Jesus há poder, isso afasta realmente, não somente para a nossa defesa espiritual, mas como também para ataque. Invocar o nome do Senhor Jesus, né? E o sangue do Senhor Jesus, e o nome dele tem todo esse poder. Amém. Então, o sangue dele foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Vamos ler agora o versículo 27 ao 31. Quem pegou pode ler. Disse Jesus: todos nós esta noite nos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas, e se dispersarão. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para E disse-lhe Pedro: ainda que doze nos escandalizem, nunca comerei. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo lhe te negarei. Assim disseram todos. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, nós vemos Pedro. Pedro era um dos discípulos que tinha mais destaque no Novo Testamento, né? Nos 4 evangelhos, porque ele é o mais que se expressava. E o Senhor Jesus começou a dizer que ele seria ferido e os discípulos, como ovelhas, ficariam dispersos. Eles entenderam aqui. Pedro disse: não, Senhor, ainda que o Senhor venha ser um tropeço para todos, não será para mim. Aí Jesus disse que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais força ainda: não, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu negarei. Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, está um perigo da autoconfiança em excesso, né? Quando a pessoa tem um conceito exagerado sobre si mesmo. Às vezes nós podemos ter um conceito exagerado sobre nós mesmos, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu nunca vou fazer isso, eu não faço aquilo. E o que é que a Bíblia diz? Eu só vou citar aqui Romanos capítulo 12, versículo 3, uma parte do versículo diz assim: digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Repetindo, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: maldito o homem que confia no homem. Vamos traduzir: maldito o homem que confia em si mesmo. 1 Coríntios 10, o versículo 12 diz: se aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, irmãos, Pedro, nesse momento aqui, ele demonstrou uma autoconfiança exagerada, né? Achando que nunca vou fazer isso, nunca vai acontecer isso comigo, nunca. E foi ali onde o Senhor disse: você vai. Hoje, né, mesmo antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E ali, né? Como se dissesse assim: não, isso aí não, o Senhor está errado. Vá pensando que vou te negar, mas quando o Senhor fala, se cumpre, né? E no meio das circunstâncias aqui aconteceu isso. Então, irmãos, nunca podemos assim nos achar como olhar para uma situação, por exemplo, dizer: eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. A gente tem que pedir misericórdia a Deus, não ficar julgando, para que nós mesmos não caiamos naquilo que nós julgamos. Às vezes você vê um erro de meu irmão, um erro de outra pessoa, você fica ali falando, criticando, daqui a pouco você está praticando o mesmo erro. Porque Jesus diz: da mesma medida que julgares, vocês serão julgados. Da mesma medida que vocês aplicarem, vocês vão cair da mesma forma, né?
Então nós temos que pedir misericórdia ao Senhor Jesus, né? Sentir dó, orar por essas pessoas, para que nós mesmos depois não venhamos cair na mesma situação, né? Não tenhamos um pensamento exagerado acerca de nós mesmos, né? Nos achando, nós somos simplesmente servos, né? Servos do Senhor Jesus. Agora vamos ler o versículo 32 ao 42. Pode começar. E foram um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de calor e de angústia. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, postou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. 26. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ao voltar para os discípulos, ao surpreender o domingo, Simão chamou ele: está dormindo, não conseguiu lugar, nem por uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que lhes responder. Veio pela terceira vez e disse: ainda dorme e repousai? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, Jesus, ele, quando saiu dali, eles foram para o jardim lá no Getsemane com os discípulos. Jesus sabia que estava chegando a sua hora, né? Pediu para que os discípulos ali ficassem vigiando, enquanto ele se retirou um pouquinho, né? Deixou Pedro, Tiago e João, e se retirou um pouquinho porque ele estava tomado de pavor e de angústia, e a alma dele estava profundamente triste até a morte, uma tristeza mortal. Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas 22, o versículo 44 diz que Jesus estava em agonia e orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, Jesus, ele experimentou uma agonia tão grande, um pavor ali, um ataque de pânico, assim, algo tão grande que dificilmente você vê acontecendo nas pessoas, que é o suor se transformar como gotas de sangue. Isso é um processo científico que corresponde a uma extrema preocupação, aquele pavor ali, tipo um pico de ansiedade tão grande que o corpo, ele corresponde, né? Precisa sair de alguma forma, e sai às vezes de algumas expressões na pele, no seu corpo. Então o suor do Senhor, os capilares ali, foi tudo Senhor Jesus, uma dilatação tão grande que as gotas de suor caiu como gota de sangue. Jesus experimentou agonia, pavor, tristeza, angústia, né? Então, por quê? Porque ele era um ser humano também, né? Ele era Deus, mas ele experimentava. Por isso, Jesus tentava em todas as coisas. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Diferencial que é, mas sem pecado. E às vezes nós blasfemamos, reclamamos, né? Mas Jesus, ele foi tentado. E pode crer, irmãos, isso aqui que Jesus passou nem se compara, né? Às vezes o que nós passamos. Nós somos fracos mesmo, e às vezes, né? Mas o Senhor Jesus, ele sentiu muito pavor, muita agonia, muita tristeza, muita aflição. Olha o pastorzinho chegando. Muita aflição, e realmente isso foi até bom o Senhor Jesus relatar, os discípulos relatarem. Por quê?
porque nós também podemos passar por isso, né? Podemos passar por isso, mas veja aqui o que aconteceu. O que foi que Jesus fez quando o pavor estava tomando conta dele, a angústia? Jesus fazia o que? Ele orava intensamente. Olha no Evangelho de Lucas o que aconteceu. No versículo 43 de Lucas 22, Jesus estava orando. Eu vou ler aqui do 41 para vermos o contexto. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, sim a tua. 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Está vendo aí? Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Creia, irmãos, que quando você estiver no seu momento mais profundo de tristeza, de pavor, de aflição, de ansiedade, ore intensamente e Deus vai enviar um anjo. O próprio Senhor Jesus vai te confortar. Nem sempre Ele vai te livrar, às vezes Ele permite que você passe, mas Ele vai te confortar para que você não desfaleça, né? Para que você não desista. Então, nos momentos de mais angústia, mais depressão, assim, deprimido, né? Porque Jesus passou por esses sintomas, aqui no grego traz esses sintomas, né? Sim. Você pode, de fato, se derramar aos pés do Senhor Jesus de forma intensa, e o Senhor vai te entender, Ele vai te compreender, e Ele vai mandar um anjo, Ele mesmo vai estar ali do teu lado. Ele está do teu lado, te confortando, né? Senhor Jesus. Amém. Então, os discípulos, voltando para Marcos 14, começaram a dormir. Eles não estavam vigiando, né? Por 3 vezes eles não conseguiram. Aí Jesus disse assim: nem por 1 hora podeis vigiar comigo, orar e vigiar comigo, orem e vigiem, porque a carne é fraca e o espírito está pronto, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ó Senhor Jesus, nem por 1 hora podeis vigiar. Irmãos, orar e vigiar. Eu postei no grupo, eu assisto muito podcast, e eu assisti uma entrevista com um cientista. Foi feita uma pesquisa com mulheres de oração mesmo, assim, aquelas mulheres que passam muito tempo orando. E os cientistas examinaram o cérebro dela quando elas estavam orando. E quando elas estão orando, por 2 semanas, 8 semanas, elas oraram de 45 minutos a 1 hora. Quando os cientistas com os aparelhos focaram ali no cérebro, a partir de 45 minutos de oração, de 45 minutos até 1 hora, há uma mudança na sua atividade cerebral. E se você fizer isso, por exemplo, por 8 semanas, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você, por exemplo, eu experimentei, né? Se você, por exemplo, fazer 45 minutos de oração ali, buscando a Deus mesmo, sem distração, já no primeiro dia você vai perceber uma conexão com Deus. Mesmo terminando de orar, você continua naquele estágio de presença com o Senhor, de tal forma que você ainda continua interligado, conectado, e você pode falar com o Senhor a todo momento ali. Você permanece naquela sintonia. Sim. E se você fizer por 8 semanas, vai ter uma mudança nos seus hábitos. Às vezes você não quer deixar de cometer certos tipos de pecados, quer mudar alguns hábitos, né? E esse estudo comprovou. Se por 45 minutos diário, 45 minutos até 1 hora, durante 8 semanas, se você todo dia, de preferência nos mesmos horários, a sua vida vai mudar. Aí Jesus disse aqui: vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nem por 1 hora podeis vigiar. Se nós colocarmos isso em prática, né, certamente a nossa vida ela vai mudar, porque você está em comunhão com Deus, né? Amém. Então, que possamos aproveitar isso, né? E aí você pode juntar com jejum, oração, se privar de prazeres assim momentâneos, né? E buscar a presença de Deus para que você se torne mais sensível ao Espírito Santo. O versículo 43 ao 50 de Marcos 14. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha estado esta cena: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança.
logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Ave, ave, e o beijou. Senhor Jesus. Então, irmãos, nesses versículos que nós lemos, né, Judas, ele traiu Jesus com um beijo. Um beijo que era usado ali como uma forma de carinho, de reverência, de respeito. Judas usou algo tão puro para cometer uma hipocrisia. Senhor Jesus. Isso traz exemplo para nós, né? Porque nós devemos orar e vigiar, porque muitas pessoas podem estar te beijando simbolicamente, mas está, né, te apunhalando pelas costas, te traindo. Até tem como a jovem adivinha, né? Paulo, servo de Deus Altíssimo, bajulando, mas Paulo tinha um espírito de discernimento, e ali Paulo sondou, soube que aquilo ali realmente não era de Deus. E da mesma forma Jesus, com um beijo você trai o mestre, né? Então temos que realmente estar orando e vigiando para que não sejamos enganados com um beijo de forma simbólica, né? Tem pessoas que às vezes querem nos destruir, mas pela frente às vezes se mostra outra coisa. E se você tem esse viver de oração, você vai ter o espírito de discernimento e não vai ser enganado, né? Senhor Jesus. Amém. Então no versículo 53 ao 56 aconteceu uma condenação injusta. Eles primeiro prenderam Jesus para depois procurar um crime. Sim. O processo criminatório aí, né, judiciário, estava totalmente corrompido. Primeiro prenderam, depois nem agora. Vamos acusar de quê? Para mandar matar ele, né? Ó Senhor Jesus. A emenda da risada, né, minha? É verdade. No versículo 60 ao 65, depois que a pessoa foi interrogar lá, diga, você é filho de Deus? Aí Jesus disse que era e pronto. Aí agora, por dizer que é filho de Deus, quer dizer que Jesus é divino, eles acharam que isso era uma blasfêmia. Soldados começaram a dar murro. Ó, no versículo 65, né? Deixa eu ver se é aqui. Pode ler, Guilherme. Alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto e bater nele, ele dizer: profetize, os guardas lhe davam bofetadas. Tá vendo? Então aqui já começou o sofrimento físico. Toma cusparada no rosto, cobriu o rosto, descobria, humilhando e batendo nele, dando um murro no Senhor Jesus, né? Bofetadas. Ó Senhor Jesus. E depois aqui, vamos ler o versículo 66 ao 72, para a gente finalizar. Estando Pedro debaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se esquentava, fixou-se e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas este negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizeis. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. 69. E a criada, vendo, tornou-se dizer: os circunstantes, este é um deles. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Senhor Jesus. Então, irmãos, resumindo, Pedro quis ser o mais forte e tornou-se o mais fraco. Pedro quis ser melhor que os outros e tornou-se o pior. Ele quis colocar seu nome no topo da lista dos fiéis e caiu de forma mais vergonhosa para o último lugar. Pedro, abalado com acusações, começa a amaldiçoar e jurar, negando o seu mais sagrado relacionamento. Ó Senhor Jesus. Então vamos ter cuidado, né? Olha você que pensa estar em pé para que não caia. Vamos pedir a misericórdia do Senhor Jesus, porque o Senhor ainda, graças a Deus, o Senhor tem misericórdia. Lucas 22, o 31, Jesus já tinha orado por Pedro, porque sabia o que ia acontecer. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você voltar para mim, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos.
Aí Pedro disse, estou pronto para morrer contigo, Senhor, mas Jesus já sabia o que ia acontecer, e Jesus orou por ele, né? Graças a Deus. E quando Jesus ressuscitou, Pedro estava envergonhado, chorando. Aí Jesus vai, diga aos discípulos e a Pedro, o anjo mandou dizer, né? Diga aos discípulos e a Pedro, eu já ressuscitei, mostrando que Jesus perdoou Pedro, mesmo sendo traído, negado, Jesus perdoou Pedro. Então, o Senhor Jesus foi tentado, foi provado, viveu muitas situações, mas Ele não pecou e Ele está disponível para nos ajudar. Amém. Vamos nos apegar a Ele, estar orando, buscando, que Ele sempre tem graça disponível para nós. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém.